Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje estamos na live 197 e vamos falar sobre noivas. Vocês que escolheram. Hoje quem escolheu o tema foram vocês mesmas, que eu achei muito legal, porque aí eu já fico sabendo o que vocês querem falar. Ai, que legal, gente. Que bom que vocês gostam de toda terça-feira, porque eu também fico muito empolgada nas terças pra estar aqui falando, né? Vocês sabem que eu ficaria aqui 3 horas falando. Ai, obrigada, gente. Tô chique. Não, tô quentinha. Dizem que o inverno a gente fica elegante, né? E no meu caso, só na live mesmo. Não queiram me ver fora disso, que eu só ando de pijama. Gente, hoje então nós vamos falar sobre 3 passos aí, 3 passos nos atendimentos de vocês que, no meu ver, vocês não podem deixar de fazer. E antes da gente falar sobre isso, eu quero perguntar pra vocês, todo mundo que tá entrando aqui, como foi o final de semana de vocês, se vocês atenderam, quem atendeu noiva esse final de semana que passou e quem vai atender nesse próximo agora. Hoje, quando eu falei aqui o tema da live, teve algumas pessoas que mandaram, ai, que bom, eu tenho noiva. Teve uma que falou que vai ter sábado agora. Quero ver se você tá aqui, que falou comigo no direct hoje. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Queimei a garganta com esse chá. Quero saber de vocês agora. Ó, você vai atender no sábado? Será que foi você que falou comigo hoje no direct? Eu vou atender no próximo. Eu não tenho atendimento. Galera, hoje a gente vai falar coisas importantíssimas para quem pretende atender noiva ou para quem já atende, às vezes você já atende noiva e sempre dá para pegar uma dica ou outra, né? Ah, você vai ter noiva no sábado. Ai, vocês estão falando aqui da base, no final da live a gente fala sobre, tá? Ainda não atendi noiva, então fica aqui. Gente, quando eu comecei a atender noiva, eu não sabia nada vezes nada. Foi na caruda mesmo e fiz um monte de cagada para poder conseguir depois fazer do jeito certo. Eu gostaria muito de ter começado já do jeito certo, sem ter errado coisas bobas que hoje eu penso, meu Deus, era tão óbvio, por que eu fazia isso, né? E hoje, enfim, eu gostaria muito de ter a chance de ter começado certo já. E vocês que estão aqui, que nunca atenderam noiva, têm essa chance de começar certo. Isso que a nossa live é gratuita, então fiquem aqui. Eu vou falar 3 passos que são muito importantes para você atender as suas noivas. Se você já atende ou se você vai começar, é muito importante. E quem ainda não atende tem que prestar muita atenção, mais ainda do que quem já atende, para anotar tudo, para não esquecer. São coisas fundamentais, tá? Bom, antes da gente começar a nossa live, então, eu quero falar uma frase para vocês. A gente combinou que toda terça-feira a gente vai falar uma frase, né, inspira motivacional. É porque assim, gente, às vezes a gente pensa assim, essas frases motivacional, isso aí é tudo bobeira de livro. Não é. É tudo verdade. Pelo menos tudo que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que eu já passei na pele e que já aconteceram comigo e que eu vi que era dessa forma. Eu não tô aqui falando coisas que nunca aconteceu na minha vida e eu tô aqui falando. Tô falando coisas que já aconteceu. Porque eu já estive no lugar de vocês. É isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. Eu já estive no lugar de vocês não, né? Eu digo assim, de quem tá começando. Eu estava pensando aqui, falando pra quem tá começando. Porque, igual eu tava falando antes da noiva, que eu gostaria de ter começado da forma correta. Então, mesmo que você não esteja começando, às vezes você tá passando por uma situação difícil. E essa frase de hoje é... Eu postei ela no Threads. Postei no Thread. Todo fracasso traz consigo uma semente de sucesso equivalente. Uma frase tão simples, mas que tem um significado muito forte. E eu vou dar pra vocês um dos exemplos que aconteceu na minha vida, mas aconteceram vários outros, inúmeros, milhões de outros, que eu poderia citar aqui, pelo menos uns 10 agora, logo de cara, mas eu acho que esse foi um dos mais fortes, assim, né? Que foi o quê? A própria pele blindada. Presta atenção na frase. Vou falar ela de novo. Todo fracasso traz consigo uma semente de sucesso equivalente. Eu acho que daria até para emendar
que toda derrota é temporária, né? E algumas pessoas não acreditam nisso. E aí, lendo alguns livros recentemente, eu descubro que, uma coisa que eu já sabia, na verdade, que o que muda entre uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que tem fracasso, uma pessoa que é derrotada ou que não é a derrota em si e não é o fracasso em si. Porque se você pegar todas as pessoas bem-sucedidas da história do mundo, todas elas tiveram fracassos sucessivos, assim, um atrás do outro. Mas o que difere elas de outras pessoas? Justamente a segunda parte da frase. Semente de sucesso equivalente. Cada vez que acontece alguma coisa muito ruim na vida de vocês e que está acontecendo algo muito turbulento, eu sei que é difícil, eu sei, também já passei por situações turbulentas, mas tenta imaginar o que você tiraria de bom daquilo ali. E da pele blindada não foi diferente. Eu criei a pele com o maior carinho do mundo, com o maior tempo, com a maior, dedicação da minha vida. Fiquei ali horas e horas, testei muitas vezes. E quando eu divulguei ela finalmente, que eu estava preparada para divulgar essa pele, o que aconteceu? Um perfil muito grande de milhões de seguidores pegou a minha pele, pegou um trecho do meu vídeo que aparecia eu e a minha modelo e fez uma zoação na internet. Eu já contei essa história várias vezes aqui, né? Então essa pessoa pegou esse vídeo que deu milhões lá no TikTok, justo no TikTok, que o povo... Imagina, em 2020, o TikTok estava começando ainda, não tinha tanta gente, né, lá que tá aqui no Instagram hoje. Tinha um povo aleatório, assim, todo mundo me xingando naquele TikTok, todo mundo tirando sarro, rindo. Gente, vocês não têm noção. Era tipo, sei lá, mais de 3.000 comentários me lascando pau. Me lascando pau, dizendo que era mentirosa, que isso era ridículo, que era não sei o quê. Então vocês imaginam que todo aquele meu esforço e tudo aquilo que eu vinha fazendo, quando finalmente eu joguei pra fora, a primeira reação das pessoas foi dizer que eu era mentirosa, pilantra, isso não existe, tá viajando, marqueteira, só sabe fazer marketing, não é verdade. Tudo isso aconteceu comigo, quando eu lancei a pele blindada. E aí, eu lembro que quando aconteceu isso, e todo mundo começou a me zoar, me xingar, me marcar, e aí eu falei assim, cara, vamos lá. Primeiro eu fiquei chateada. Eu não vou dizer que eu fiquei muito chateada. Nossa, eu nem dormi direito aquela noite. E aí o Lohan falou assim, cara, lá no fundo, você tem que ver que essa pessoa, ela não tá totalmente errada, porque o que ela falou é o que ela acredita. E se ela acredita nisso é porque você não comprovou direito. Primeiro eu xinguei ele, falei, vai te catar, não sei o quê. E depois eu fiquei pensando, é verdade, eu acho que eu não comprovei direito. E aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a comprovar de formas diferentes. E essa pele que só era resistente à lágrima no começo, quem não lembra da pele blindada, o primeiro vídeo que eu fiz, né, anunciando a pele blindada, ela era resistente à lágrima. Só, mais nada. E claro, durava 12 horas, mas era resistente à lágrima. De tanto eu começar a testar essa pele de tudo que é forma, de tudo que é jeito, eu descobri, no meio desse processo, que essa pele era resistente ao atrito. E aí, peraí, já era difícil uma pele resistente à lágrima, nem existia. Só que quando eu descobri a resistência ao atrito, foi viral. No mesmo momento que eu postei, viralizou. E eu nunca tive tanta gente comprando meu curso do que naquele momento que eu consegui comprovar finalmente o que era de fato a pele blindada. Lógico, muito tempo depois ainda tinha os ateus blindados. Vocês sabem que até hoje eu pego uns de vez em quando. Já tenho muitos convertidos, né? Vocês sabem quem são os ateus blindados. E ateus blindados é aquele povo que jura que essa pele ou não existe, ou é mentira, ou ela já existia. Eu sempre falo, se ela já existia, então quem é que sabia que guardou esse segredo tão bem guardado, né? Mas enfim, o que aconteceu? Naquele momento de tristeza e raiva que eu estava, naquele momento que a pessoa me zoou e que todo mundo concordou, tinha 3.000 comentários, eu li um por um, gente. Eu fiquei até 1h da manhã lendo o comentário e com muita raiva. Eu não vou dizer que eu chorei, porque eu não chorei, porque eu tava com raiva. Se desse pra bater uma foto da minha cara naquele momento, era o emoji vermelho, assim, sabe? Fiquei muito putaça. E aí, com toda essa raiva que eu tava daquele momento que parecia ter sido um grande fracasso, tudo aquilo que eu fiz, eu peguei e consegui enxergar aquilo que o Lohan estava me falando, que de fato eu não comprovei da melhor forma possível.
E aí, no meio desse fracasso momentâneo, eu descobri, né, uma pele que resistia ao atrito, porque aí eu comecei a testar de jeitos tão loucos que aí nunca mais parei, né? E aí nunca mais parei. Aí comecei a testar de tudo que é jeito e nunca mais parei. E aí as pessoas começaram a falar, Natane, para, não precisa tanto. Não precisa judiar da modelo. Coitadinha da modelo. Daí mudou os comentários de mentirosa, de não sei o que, passou pra... Ai, também não precisa fazer isso, porque a galera nem faz isso maquiada. Entendeu? E aí que eu gosto. Eu gosto quando as pessoas falam assim, tá, mas então tira como essa make? Não sei se já perguntaram pra vocês, né? Pra mim já várias vezes. Mas então tira como? Como é que tira então? Se nada tira essa maquiagem, como é que tira? Isso é uma das coisas que eu mais vejo nos meus vídeos, assim, de comentários de pessoas que não conhecem, perguntando, tá, então como é que tira? Então eu passei de uma pessoa, supostamente aos olhos daquelas milhões lá, tinha umas 3 milhões de visualização e uns 3 mil comentários, vocês imaginam, um vídeo super viralizado, onde todos absolutamente falavam mal de mim e da técnica, e tinha a minha carinha lá e a carinha da minha modelo. Pensa na raiva que eu fiquei. Então, por isso que eu sempre falo, tudo que você fizer, todo fracasso, ele é momentâneo e ele traz consigo uma semente de um sucesso equivalente. Aquele fracasso ele foi profundo, mas o sucesso ele até superou depois, né, desse fracasso. Então, naquele momento que eu poderia ter desistido e ter falado, meu, dane-se essa merda também, não deu certo, não quero mais, foi quando realmente eu resolvi provar pro mundo inteiro que, não, peraí, vocês estão rindo porque vocês são palhaço, que eu tô certa. Era essa a minha intenção, sabe? De provar de tudo que é jeito, até que não ficasse dúvida alguma de que isso realmente funciona. Isso foi só uma das coisas, tá? Uma das. Eu tive outras, tem uma lista de coisas para poder falar de fracassos que são momentâneos e que depois você consegue sim transformar ele num sucesso equivalente, mas que tudo depende do seu pensamento, né? Da sua ideia. E aí o que acontece? Existe aquelas pessoas desanimadas, que qualquer coisa desiste, ai não tô legal, ai não tem cliente, vou desistir da maquiagem, ai essa semana foi um fracasso não sei o quê, ai eu tô 2 meses postando e não tive cliente, né? Tipo assim, eu tô 10 anos postando pra ter cliente, a pessoa posta 2 meses, acha que vai ter cliente assim em 2 meses. Então assim, tudo é um processo, né? E aí se você desiste ali, aí acabou. Então... Fica a dica aqui, fracasso todo mundo tem. O que difere, né, de uma pessoa para outra é como você reage a ele. Você reage ou se vitimizando, coitadismo, né? Ai, coitadinha de mim, todo mundo me xingando, vou parar com isso, esquece, não vou fazer mais nada. Ou reagindo, que foi o meu caso, não só nessa vez, como na vez da base blindada também. Só que a vez da base blindada foi pior, gente. A base blindada, não vou nem contar essa história, que eu já contei 1 milhão de vezes, mas quando a base deu errado, foi a pior época da minha vida. De todas, assim, não tenham dúvida, porque aí eu estava mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Com aquela base que deu errado, que a gente teve que devolver. Então, além de estar sendo mal falada na internet inteira, e principalmente no YouTube, por conta de uma base que deu errado, que não foi culpa minha, foi culpa da fábrica, eu ainda tava com milhares e quase milhões na mão dos outros que eu tinha que devolver, sendo que eu já tinha gasto para produzir. Então, assim, aquilo ali pra mim com certeza foi uma das piores coisas e eu também consegui tirar proveito. Foi feito depois, com tudo isso que aconteceu, o sucesso da base blindada, tanto que um monte de gente aqui perguntando cadê ela, né? No final da live eu conto. Essa parte da base foi a pior de todas, tá? Da pele blindada foi horrível, foi triste, sabe? Porque eu tinha pessoas que eu considerava, que eram maquiadores que eu gostava, que eu conversava e que estavam ali dizendo que eu era mentirosa também, entendeu? E aí eu falava, meu Deus, até fulano que conversa comigo tá ali falando de mim. Então vocês imaginam que quando o mundo inteiro parecia estar contra, eu fui lá e lasquei o pau e não parei, tá? Então, é só um exemplo, tá, gente? Tem várias outras coisas que eu poderia citar aqui, mas fica a dica aí pra vocês, quando vocês pensarem em desistir, quando parecer que tá dando tudo errado, pensa bem, enxerga diferente, porque vai ter alguma coisa que você vai tirar proveito disso aí, tá? Porque se eu listar tudo que eu tenho, meu Deus do céu. Bom, vamos para então agora... Eu perguntei antes pra vocês se vocês já fizeram noiva ou se vocês vão fazer noiva, né? Eu vi que muitas pessoas vão fazer esse final de semana. Só quem viveu sabe. A Aline trabalhava com a gente na época.
E a Aline viu o nosso perrengue de perto. Mais a fundo, né? Então, vamos começar aqui o nosso tema de hoje. No finalzinho a gente fala sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas vamos começar falando então dos 3 pontos que eu vou falar de noiva hoje. Antes da gente entrar no tema, eu quero falar que o terceiro passo aqui, ele é muito importante, tá? Então você que está assistindo agora, entrou agora, nós vamos falar sobre 3 pontos bem essenciais nos atendimentos de noivas que todo maquiador tem que fazer. E o terceiro é bem importante também, que muita gente negligencia. O terceiro e último, né? É um dos mais importantes e muita gente negligencia. E antes da gente começar, vou dizer pra vocês, se vocês quiserem, por favor, enviar essa live, tá? Pega aqui o aviãozinho, vamos ajudar esse público aqui a crescer. Nós temos aqui a Nath Live, esse é o nome da nossa live agora, Nath Live. Nath Live, estamos na live 197 da Nath Live. E hoje ela tem um nome, olha só. Vocês mandaram nas caixinhas de perguntas. E assim, o mais legal é que vocês que estão aqui participam de tudo. Porque a pele blindada, quem deu o nome, não fui eu, foram vocês. O tema da live de hoje quem escolheu foi vocês. E tudo que eu faço eu peço a opinião de vocês, inclusive para dar um nome para a live. E aí eu vejo os que se repetem ou aqueles que eu mais gosto e dou o nome. Mas nada disso veio da minha cabeça. A gente é uma equipe, a gente é uma comunidade, na verdade, né? Porque uma equipe parece algo menor, nós somos uma comunidade e que estamos aqui toda terça-feira se ajudando. Eu aprendo muito aqui também, então tem várias coisas que vocês falam aqui que eu falo, pera aí, isso aí eu não sei, vou pesquisar. Então é muito interessante, né? Que eu vou aprendendo, vocês vão aprendendo e assim por diante. Enfim, então ajudem a nossa live, a nossa comunidade a crescer. Clica aqui no aviãozinho e manda para as pessoas que você acha que poderia estar ajudando aí com essa live de hoje, tá? Primeiro passo, então, dos 3 pontos ali para fazer uma noiva, no meu ver, que é bem importante e que muitas pessoas negligenciam ou não fazem ou ficam na dúvida se faz ou não faz, se deixa de fazer, se não deixa, se cobra ou não cobra, que é o teste. Teste da noiva. É um assunto assim, né? Difícil, porque cada um tem um jeito de fazer, cada um tem uma coisa que acredita, mas eu vou falar para vocês o que vocês, né, poderiam fazer, talvez tentar, se vocês não fazem hoje, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Que é o quê? Você fazer sim o teste de noiva, mas você não vai cobrar. Vai fazer o teste de noiva, não vai cobrar. Natânia está ficando doida que eu vou fazer um teste de 2 horas, né, que às vezes demora 2, 3 horas, que me toma produto, me toma tempo. Você tá ficando doida que eu vou fazer de graça. Você vai. Pra sua noiva vai. Agora, pra você não. É o que eu faço. Então, veja bem. Eu dou de presente o teste. Mas ele já tá incluso no valor da minha maquiagem. Agora, veja bem. Temos uma maquiagem aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Temos uma maquiagem aqui. Eu vou anotar que eu gosto de falar escrevendo. Temos uma maquiagem onde a maquiagem custa, vou dar um exemplo de um valor assim, só a make sem o teste, R$600 a noiva. Gente, esse valor ele é tão variável da noiva que ele pode variar de 100 a 15 mil. Tá? Então é muito difícil eu falar para vocês quanto deveria cobrar, porque isso é muito pessoal, depende da sua especialização, do seu treino, da sua apresentação, de várias coisas. Mas vou botar uma média baixa aqui, R$600 a noiva, e aí você resolveu cobrar 300 o teste. Mais ou menos, uma média. Aliás, deixa eu saber, quem cobra o teste aqui separado da maquiagem de noiva, quanto que vocês cobram a make e quanto que vocês cobram o teste? Quem tiver a vontade pra falar, né? Eu não tenho muito problema em falar valor, mas às vezes vai que tem alguém que tem, né? No civil eu nunca fiz teste, tá, gente? Nunca. O civil é um casamento mais simples, né? Não tem vestidão, não tem todo aquele paranauê do casamento normal. É totalmente diferente. Eu já fiz muita noiva civil também. E dependendo do que elas querem, eu nem cobro valor diferente. Como uma maquiagem normal. Se me tomar 1 hora do meu tempo, é uma maquiagem normal. Se começar a vir com um monte de frescura, não sei o que, vídeo, não sei o que, daí eu cobro mais, obviamente.
Mas ainda assim é menos do que a noiva no dia da noiva, né? Na igreja e tal. Não necessariamente na igreja, em qualquer lugar, né? Enfim. Ah, muita gente, minha aluna aqui, né, gente? Cobra tudo junto já. Muita gente aqui já tá fazendo isso, então tá tudo bem. Cobra o valor da make. O valor da make, tipo, se a make é 600, você cobra 600, tipo isso? Ou se a make da noiva é 600, você cobra 200, que é o valor da sua make normal? Deixa eu entender essa parte. Cobro tudo junto, cobro incluso no pacote, muito bem, muita gente cobra junto, 1.200 com teste. Agora deixa eu perguntar pra vocês. Se a noiva falar assim, ó, pra vocês, ô fulana, sei lá, vou pegar aqui, Rafaela, eu acho. Rafaela Makeup cobra média 1.200, já com teste. Rafaela, é o seguinte, é que eu confio no seu trabalho, sabe? Eu sei que você maquia bem e eu não queria fazer o teste. Quanto que você faria pra mim sem o teste? Essa é pra Rafaela responder. Rafaela cobra 1.200 com o teste. Só que eu já confio na Rafaela, tá tudo bem. Eu só quero realmente fazer a maquiagem lá no dia, nem quero teste. Você me dá um desconto por eu fazer sem o teste? Se sim, quanto que é esse desconto? Quanto é que você me daria de desconto? O valor depende da data e do deslocamento, com certeza. Gente, eu já tive noiva que quis casar no Natal. No Natal. No Natal é mais caro. No Natal é mais caro. Porque se eu tiver que deixar de passar o Natal com a minha família para atender alguém nesse dia, com certeza a minha hora extra ela aumenta. Ai, Rafaela, foi muito bom. Eu não realizo o teste. Eu não realizo sem o teste, meu anjo. É, que eu fui uma cliente bem insuportável agora, né? Mas assim, gente, tem muita cliente que fala isso, tá? Que quer um descontinho sem o teste. Ai, se eu fizesse... Porque eu já confio em você, eu já maquiei com você, tá tudo bem. Você me dá um descontinho se eu fazer sem teste? Aí, o que eu falo? Eu falo, não, fulana, porque é o seguinte, esse teste, na verdade, ele é um presente que eu tô te dando. Então, não tem como eu descontar uma coisa que eu tô dando, entende? Então, de verdade, assim, ó, se você não quiser, tá tudo bem. Eu tô te dando de presente mesmo, eu entendo. Mas, se você quiser, ele tá incluso já, porque é um presente. E aí, a pessoa faz o quê? Ela aceita, ninguém recusa presente. A não ser que ela realmente, nossa, ela esteja muito decidida e não quero mesmo, de fato nenhum, fazer o teste. Mas isso é muito raro, né? A maioria das pessoas tem dúvida, principalmente do que vai fazer. E quando elas pedem sem o teste, não sei se já pediram pra vocês. Já pediram pra vocês? Ou eu tô falando doideira aqui que só aconteceu comigo? Porque comigo não tem, eu acho que, não, hoje em dia não mais, mas tinha uma época que não tinha uma vez na vida que a pessoa não parava pra pedir esse sem o teste com desconto. Eu não sei se com vocês isso é comum ou se isso é frequente, mas já aconteceu comigo uma época onde todas as pessoas perguntavam, praticamente todas. Falava assim, Natane, mas se eu fizer sem o teste, tá tudo bem? E daí elas olham as fotinhos lá no Instagram e elas acham que tá tudo bem, que tá tudo certo. Que bom, não sou só eu, me pediram isso na semana passada. Acontece demais. Então, agora eu vou falar um segredo pra vocês, que eu acho que vocês já sabem, né? Que vocês são tudo bem inteligente aqui pelo que eu tô vendo. O que acontece? A cliente, ela não quer desconto. Aliás, ela não é que ela confia em você e que ela ama a sua maquiagem. Sinto muito falar isso, mas comigo também não era. Sabe o que é? Ela quer economizar, entendeu? Ela viu que o seu trabalho é bacana, olhou as fotos, já sentiu uma confiançazinha ali, agora ela só quer dar uma diminuída no valor, entendeu? Então a primeira coisa que ela vai fazer é tentar descontar alguma coisa que ela pode. E se ela tá vendo ali valor do teste ou é para quem cobra separado, isso acontece muito, né? Quem cobra junto é difícil. Mas assim, vou falar pra vocês, depois que eu comecei a cobrar tudo junto, ainda assim algumas pessoas perguntavam, tá? Ah, e se eu tirar? Se eu tirar o teste, fica quanto? Vem isso, Duda, da mesma família do Sem Cílio tem desconto, mesma coisa. Eu acho que é a mesma tratativa, né? Do mesmo jeito, assim, tipo, cílios é brinde, é presente,
Brinde é uma coisa meio assim, né? Brinde parece que é um negócio de mercado. Eu prefiro falar presente, eu acho que fica mais bonito. Vocês percebem que a palavra tem valor, né? E às vezes, para você dizer a mesma coisa, só que de uma forma diferente, muda tudo. Então é engraçado, porque se você fala que você dá de brinde o teste, parece uma coisa tão... um brinde, um negocinho. Agora, se você falar que tá dando de presente, é quase que impossível a pessoa negar. Ninguém recusa presente, né? Então, sim, acontece muito isso, da pessoa perguntar quanto que fica sem o teste. Só que lá no fundo, ela não é porque ela super confia, porque ela ama o seu trabalho assim de olhos fechados. Muitas vezes ela nem maquiou com você. O que ela quer, de fato, é um desconto. E aí, quando você fala assim, ó, fulana, é que o meu valor é um presente, eu não vou descontar, porque isso aqui eu vou te dar mesmo, assim, não é uma coisa que eu ia te cobrar. Aí, o que a pessoa faz? Ela aceita na hora. Já fiz esse teste com os cílios e já fiz esse teste com o teste de noiva. De eu falar, né, tipo assim, talvez não tenha ficado claro que era um presente de primeiro momento, aí a pessoa veio com essa, mas e se eu tirar? Eu falo, por que você quer tirar? Porque eu já tô bem decidida, eu confio no seu trabalho. Não, mas a fulana é porque é um presente, não tem como eu tirar, sabe? Vai ficar o mesmo valor. Então eu vou querer. É que nem os cílios. É presente. Então eu vou querer. Porque entre querer aquilo ali, ela vai ganhar uma coisa a mais e não vai pagar nada, e tirar aquilo ali, ela vai preferir ficar. Pode ter certeza que 99% das pessoas que perguntam isso e que depois descobrem que não vai ter desconto, elas ficam com aquele serviço, seja o cílio, seja teste de noiva. Aqui a gente tá falando de noiva, né? Mas vocês estão se identificando? A Aline falou bem isso. Eu acho que é tudo a mesma coisa, gente. Só muda a cidade, só muda entendeu? A localização. Não fala que mãe é tudo igual, só muda o endereço. As clientes é tudo igual, só muda o endereço. O que eu escuto, vocês escutam também. E o que uma escuta, a outra escuta. É normal. Se não escutou ainda, é porque maquiou pouco. Daqui a pouco vai escutar. Entende? Então, de fato, o teste da noiva é uma coisa que eu não gosto de separar. Justamente porque a pessoa sempre vai querer um desconto. Sempre ela vai falar, não, eu quero um desconto porque não sei o quê. É isso, gente, brasileira, é isso. Infelizmente a gente tem essa mania, que eu não gosto muito, mas que eu já fui assim também, né, porque afinal somos brasileiros, de pedir desconto em tudo. Ô mania feia, né? Parece que a gente tá negociando mercadoria e na verdade serviço é inegociável, gente, não tem essa. O teu valor é o teu valor, ninguém pode te dizer qual é o teu valor, isso não existe. Nos outros países não existe, mas aqui existe. Então a gente tem que, sim. Nos outros países não, tem país que existe sim. Mas tem lugares que a cultura não é de ficar pichinchando, pelo amor de Deus, um desconto. Tem lugar que a pessoa dá até a mais, né? Eu já tive esse prazer de maquiar em lugares que ninguém pediu desconto e ainda deu dinheiro a mais. E aí a gente fica até assim, meu Deus, eu me senti até mal de aceitar. Porque não era mais isso aqui, era mais isso aqui. Tipo, uns 30% do valor. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, que estranho. Pra ver, né? Mas é cultural, eu entendo. Então, já que é cultural e não tem como a gente mudar algo que é cultural, a gente vai educando o nosso povo a entender que nós não trabalhamos com desconto, porque o nosso serviço ele tem um valor X e é isso. É inegociável. Não tem negócio, entendeu? Bom, esse é o primeiro ponto. Então, você vai cobrar o teste sim, mas você vai fingir que não. Só tá dando de presente. Por exemplo, assim, ó, se você cobra... Eu conheço um maquiador hoje em dia que cobra 8 mil a maquiagem de noiva, só a maquiagem. Eu conheço... Só que daí eu não conheço pessoalmente, né? Eu conheço um maquiador que cobra 15 mil, mas não conheço pessoalmente. Mas pessoalmente eu conheço um da minha região, inclusive, que cobra 8 mil. Mas bem específico, bem especializado em noiva, né? Então a pessoa meio que se especializou de fato só em noiva. E aí, esse 8 mil, eu acredito que deve incluir o teste, eu não perguntei. Mas imagina que esse valor, ele paga muito bem o valor da maquiagem mais o valor do teste. Super! Ainda sobra pra tomar um cafezinho, né? Se for ver. Ai, gente, 8 mil é bastante, tá? Não vamos negar. É bastante.
E aí, quando a gente vai cobrar, então, esse valor, a gente já inclui, deixa ali, não mexe. Ah, mas é porque eu não queria teste, que eu confio em você. Não, tá tudo bem, é só um presente, se você não quiser aceitar, tá tudo bem. Aí a pessoa vai voltar atrás e vai dizer, não, 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 eu aceito sim, tá tudo certo. Porque no fundo, ela só queria tirar um descontinho mesmo. Já que ela não conseguiu, ela vai aceitar, entendeu? Onde que toma um café desse? Ai, gente, tô brincando. Lá no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, é esse café que eu falei. Não, tô brincando. Nem lá é tão caro assim um café. Bom, então, número 1, vocês não têm dúvida, né? Pelo que eu vi, a grande maioria aqui já cobra tudo incluso. Eu vi algumas pessoas que falaram que cobra 70% do valor da make. Então, vamos fazer as contas. Se você cobra, vamos supor, 600, 70%... Ah, agora matemática, vamos arredondar para 1.000, que eu não sou boa com número, não. Eu nasci maquiadora, gosto de desenhar, não gosto de fazer conta. Vamos arredondar isso aqui. R$1.000, então, você cobra a sua noiva, você ali que falou 70% do valor, e 700, então, seria o seu teste. Você concorda comigo que 700 é quase já o valor da make, e a pessoa, quando ela vê esse valor, ela vai dizer assim, nossa, mas eu vou fazer o quê com essa maquiagem? Eu vou dormir depois. Eu vou fazer a maquiagem do dia do teste, não vou usar, não vou aproveitar, e paguei 700, então é óbvio, tá na cara que ela vai te pedir para tirar o teste fora, tá? Quem cobra separado. Quem cobra separado. Quem cobra tudo junto vai ouvir um pouco menos esses desaforos. Quem cobra separado... então é isso, agora eu tenho uma calculadora. A pessoa sabe da minha deficiência com números, tá? Então agora eu tenho uma calculadora. Então temos uma pessoa, mas eu já simplifiquei aqui pra mim. Uma pessoa que cobra R$1.000, ela cobra R$700 o teste. E aí, se você cobra R$700 o teste, de fato não faz sentido pra quem tá pagando. Eu pensaria, e olha que eu sou maquiadora, tá? Eu pensaria, tá, mas o que eu vou fazer com essa make depois? Porque eu não vou querer gastar ela. Sair eu não vou. Tem gente que faz isso, não julgo. Mas muitas pessoas pensam que é um dia único, especial, e que elas querem estar vestida com aquela make, com aquela roupa só naquele dia. Elas não querem gastar antes a cara que ela vai estar no dia do casamento, entendeu? Então, eu acharia que 700 de 1.000, já que é 70%, é um valor alto, já que 1.000 é a make do dia, para eu investir, por exemplo, numa maquiagem que eu vou dormir depois, ou que eu vou tirar. Né? Para vocês terem uma noção, 80% das noivas que eu atendo no teste tiram a make antes de sair daqui. Elas fazem o teste no meu ateliê e antes de sair do meu ateliê elas tiram tudo. E eu nunca pedi pra ninguém tirar, tá? Elas tiram porque querem. Porque vão ver o noivo, porque não sei o que, entendeu? Só elas não tiram quando elas têm teste de vestido depois, por exemplo, ou teste de cabelo, que daí elas gostam de se ver no inteiro, né? Eu prefiro que elas fiquem com a maquiagem, porque pra mim é melhor ela dizer como que comportou, se ela chegou em casa e se gostou, numa outra luz, num outro espelho, porque às vezes tá ali no meu espelho, na minha luz, é diferente do que ela se vê, ou, né, enfim, mostrar pra mãe, pra madrinha, pra não sei quem. Então, eu prefiro que fique, mas a maioria tira. Tem muitas noivas que vêm aqui, mas é que meu noivo tá vindo me buscar, então eu vou precisar tirar tudo. Daí você tira, né, fazer o quê? Tem que tirar. Mas, só pra vocês verem, né, como não seria vantajoso a pessoa pagar a parte. Agora, veja bem, eu não me lembro ali quem que falou isso. Gente, não tem problema nenhum, tá, Andréia? Não quis dizer que é um problema. Eu acho zero problema a pessoa sair com a make. O problema é na cabecinha delas de gastar a make, que seria o meu problema. Eu não ia querer, por exemplo, sair com a maquiagem que eu queria usar só naquele dia, que todo mundo me visse só naquele dia, entendeu? Se bem que quem não sabe que eu ia, se um dia eu casasse, porque não vai acontecer, mas se isso acontecesse, eu ia usar a make de sempre, de todos os dias da minha vida, mas enfim. Mas vocês entendem? Não, aí teste 2 a gente já vai conversar sobre isso, daí é outra história, tá? Aí vamos lá, então a fulana ali agora ela tá cobrando 1.700, porque lembra, 700 do teste, mais, que era 70% do valor, mais 1.000. Eu não lembro o nome, tá, gente? Eu só li o comentário, por isso estou falando assim.
1.700, então a gente tem aqui o valor da make completa. Então, quando você for oferecer, ao invés de oferecer R$700 o valor de um teste, que daí você vai ter que fazer bem bonitinho para ela poder usar depois, que provavelmente ela vai querer usar, já que ela pagou 700, se você cobra 1.700 pelo seu valor do todo e te dá de presente o teste para ela, ela paga sem reclamar. O máximo que vai acontecer é ela pedir um desconto sem o teste. Daí você vai dizer que é presente, ela vai dizer tá tudo bem, então eu vou querer o teste. Entendeu? Então, de verdade, funciona muito mais, porque eu já fiz as duas formas. Tô falando pra vocês o que eu já fiz, tá? Das duas formas eu já fiz. Então, ou você cobraria valor à parte e a pessoa vai querer, por toda a lei, não fazer esse teste, ou você cobraria o valor total e vai conseguir dar de presente pra ela e vai, né, enfim, fazer ela entender que ela precisa desse teste, porque ele é mais importante pra você do que pra ela, gente. Confia em mim. Ele é mais importante pro maquiador do que para a pessoa. O maquiador, ele tem uma segurança a mais, sabe? Então, pensem bem quando vocês forem fazer dessa forma. De cobrar tudo junto. Porque vai assim, ó, ficar sensacional. Pra quem cobra separado, vocês vão ver uma diferença bem grande, tá? E aí, pra terminar. Andréia, exatamente, eu acho que você tem toda a razão. Eu não sei se alguém aqui falou, por acaso, de repente, que é um absurdo a pessoa sair com teste, mas eu já ouvi algumas pessoas falando isso e eu não entendo o motivo. Eu não vejo por que a pessoa não poder sair com o teste na cara dela. Eu acho que pra mim é até melhor, que daí ela vai me falar se, né, chega em casa, todo mundo gostou da família dela, se ela se olhou no espelho dela, do banheiro dela, que é uma luz dela que ela já sabe, se ficou até no outro dia maquiada e deu tudo certo, né, de repente precisa de algum ajuste, a pele ou o olho, e aí eu me sinto mais confiante, assim, quando a pessoa sai embora com o teste daqui. Mas aí depende do que ela vai fazer depois, como eu expliquei, né, maioria... Porque como eu só faço o teste durante a semana, porque aí assim, eu dou de presente, mas nos meus horários. Os meus horários não são sexta e sábado, meus horários são segunda a quinta. Então, e provavelmente daí de acordo com a agenda da pessoa, né? Se ela pode só de manhã, só de noite, só de tarde, ou se ela vai tirar um dia, às vezes, do trabalho dela para poder fazer isso. Tem muita gente que faz isso, pega férias, né, um tempo antes do casamento. Então, é isso. Mas é aquilo que eu falei, eu não sairia só pra não gastar, sabe? Porém, muitas pessoas não se importam com isso. Inclusive, eu já tive noiva que trouxe o noivo pra fazer o teste e já tive noiva que ia ver o noivo depois e ficou maquiada. Então, nem pro noivo ela fez surpresa. Então, assim, sei lá. E se a noiva for mau caráter e usar o teste pra casar? Bom... Mas espera aí, daí ela vai perder o dinheiro dela do dia do casamento? Como assim, gente? Ela vai pagar pra vocês, né, metade ali do valor. Se ela usar o teste dela pra casar... Ai, gente, esse tema da noiva eu acho que deveria demorar mais de 1 hora. E a minha live vai acabar em 1 hora. Mas é que são muitos detalhes, né? Eu sei que isso acontece. Já vi vários maquiadores falando sobre isso. Já vi em grupo de maquiador, em fofoca de maquiador. Isso sempre acontece, né? Aquela pessoa mau caráterzinha. Só que se ela vai te pagar 1.700 e você cobra um adiantamento, esse adiantamento ele corresponde ao teste. E aí fica a seu critério quanto que você vai cobrar. Esse adiantamento ele paga o teste. Só que quando você cobra, por exemplo, para fazer uma noiva, o teste é o que menos te dá trabalho. Te dá trabalho no sentido de ajustar do jeito que ela quer e tal. Mas ele não é a mesma coisa que o dia do casamento, gente. Vocês vão fazer o teste numa... Sei lá, se ela for casar num dia de semana, até que vai colar isso. Mas se você for fazer um teste no sábado, aí também não rola, né? E pra isso que existe contrato, muito bem. De qualquer forma, se a pessoa quiser usar, por exemplo, para ir casar no civil, o problema é dela, gente. Vocês já cobraram por aquilo ali. Então, por isso que esse valor da entrada, ele tem que ser condizente com o valor que você cobraria no teste, tá? Por quê? Porque o teste vai... Se ela for mau caráter e quiser quebrar o contrato e aí o problema é dela depois com o processo que ela vai levar, daí pelo menos ela pagou. Porque eu cobro caro a noiva não é pela maquiagem em si. Não é pelo olho que é mais trabalhado. Pelo contrário. A última noiva que eu fiz foi uma das mais lindas que eu já fiz. Ela nem queria cílio.
Ela fez uma pele levíssima, um olho que não tinha nada, né? Assim, tirando foto, nem dava pra ver que tinha sombra ali. Foi a noiva mais fácil que eu já fiz. E vocês acham que eu cobrei caro dela porque a sombra era mais clara, mais escura? Não. A gente cobra caro pelo nosso tempo e pela nossa disponibilidade no dia do casamento. Então, por exemplo, ela falou, Natane, que hora que você vai estar lá? Eu falei, você que manda. A hora que você quiser, esse dia é teu. Ela paga caro porque eu cancelo a minha agenda inteira naquele dia para atender só ela. Então, pra mim, tanto faz. Se ela quiser fazer o teste e ir lá casar, de boa. Porque ela já pagou o valor do teste. E o valor do teste, gente, nem me incomoda em fazer. Entendeu? Não, a cliente acha que é por conta da técnica, do produto. Lógico que tem a ver. Você tá cobrando sim pela técnica também. É o próximo passo que a gente vai falar agora, inclusive. Mas, num geral, é o seu tempo que vale. E por que o seu tempo vale? Porque você fez bem feito todo o resto na sua vida de maquiador. Então, vamos lá. Número 2 já, pra gente já falar número 2. Faça sempre pele blindada. Isso é outra coisa que eu já vi as pessoas separando, sabe? Ah, eu vou fazer noiva com pele blindada é 1.000, noiva sem pele blindada é 500. Cara, não foca nesse valor do serviço, foca em você. Foca em você. Foca em você melhorar, que vai ser o terceiro passo. Melhorar a sua comunicação, melhorar a sua percepção de valor ali para cliente de vocês. E aí, quando você cobrar o valor da maquiagem, não vai precisar ficar separando o que é isso, o que é aquilo, a make assim é tanto, a make assada é tanto. Não, você cobra pela sua hora porque você vale, entendeu? Você vale muito dinheiro e aí a pessoa te paga uma horinha desse teu tempo valioso. É isso. Se você começa a separar demais e ramificar demais os valores, aí começa a dar problema. Porque aí as pessoas vão te procurar pelo seu preço, não pelo seu valor. E aí, se tiver uma fulana lá que cobra mais barato, vocês vão ouvir assim, ó. Ah, mas é que a fulana cobra mais barato. Aí você vai ter que dizer, então vai lá fazer com ela. Mas lá no fundo você queria estar fazendo ela. Entendeu? Então, o foco é você ser uma profissional de valor a ponto que a sua hora valha tanto que essa pessoa vai te pagar pelo simples fato de você doar a sua hora para ela. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nunca senti necessidade, gente. Nunca de fazer cabelo. Pelo amor de Deus. Ou coisa que eu detesto. Pelo contrário, eu fazia questão de escancarar assim, ó. Não faço cabelo, galera. Eu falo em todas as lives, não sei nem fazer o meu. Assim, pra fazer isso aqui, foram anos tentando fazer. Entendeu? Então, eu não sei nem fazer o meu. Deus que me livre de fazer dos outros. E aí, eu sempre deixo isso muito claro. Sempre deixei, né? Eu acho legal você ter parceria. Eu sempre tive parceiros, pessoas que eu gostava do penteado, e aí falava assim, ó, faz lá com fulano, a gente trabalha junto. Pessoas que eu gostava, principalmente quem faz o meu cabelo, o William, ele faz muita noiva comigo, porque a gente indica, né, ele me indica, eu indico ele. Ele faz maquiagem também, mas eles, né, eu acabo indicando ele sempre pro cabelo. Quando eu tinha um PDF de noiva, e vocês que estão dentro do Pele Blindada, vocês já viram isso, que tá lá escrito no meu PDF dizendo assim, ó, eu não trabalho com cabelo, nós indicamos o salão tal, do cabeleireiro tal, no endereço tal e o contato dele é tal. Já indicava direto no PDF. Ah, Natane, você cobrava por isso? Lógico que não. Pelo contrário, era uma parceria. Ele me indicava, eu indicava. Nem tudo a gente precisa sair ganhando dinheiro específico, sabe? Às vezes você indicando já é uma boa ação ali que você está fazendo para a noiva que às vezes está indecisa e que você não precisa ganhar com isso. Eu ganhei, né, de fato, porque inúmeras vezes eu atendi no salão dele e nunca me cobrou a porcentagem do salão. Então, assim, muitas noivas que a gente fez junto foi dentro do salão dele e ele nunca me cobrou a porcentagem do salão. Por quê? Porque é uma troca. Mas ninguém falou assim, ó, eu não cobro e tu não cobra, tá? Não, foi uma coisa assim, normal que aconteceu na vida. Então, eu acho que é muito importante você ter parceiros. E não fica pensando sempre, eu vou indicar, mas eu quero 10%. Não. Assim, às vezes você pode fazer isso, dependendo de como for a negociação, dá pra fazer dessa forma. Mas, no geral,
A não ser que seja um cliente teu mesmo, que tu tá repassando, alguma coisa assim, sabe? Que você não tem mais como fazer, daí tudo bem. Mas quando é indicação de uma coisa que eu nem faço, que é cabelo, não tem porquê, né? Não faço noivas ainda, mas as minhas makes sociais só faço com pele blindada. Então, porque aí você atrai o valor pra você. Porque, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu vi vocês falando aqui, meu sonho, né, criar esse valor todo. Mas, gente, não tem tanto segredo assim. Tem a questão de você seguir todos os dias, continuar, não desistir. Essa parte é a mais difícil. Porque o que você tem que fazer não é tão difícil assim. Você só tem que persistir naquilo ali todos os dias da sua vida e não achar que 2 meses fazendo isso tá o suficiente, porque não tá. Então, assim, vamos ser sinceros, né? E aí, hoje as pessoas querem tudo muito rápido. Tipo, comecei hoje, semana que vem eu não tenho cliente, eu já tô chateada querendo desistir. Calma aí, né? Não é bem assim. Então, foquem em trazer valor para a sua imagem, para a sua pessoa. Natane, mas como assim? Então, eu vou te explicar. Se você faz a pele blindada em todas as pessoas, é só um exemplo, tá? Não levem isso como, é só isso que vai trazer valor. Não, mas a gente sabe que um ponto é, né? Mas não é só isso, são várias coisas. Você faz a pele blindada e aí você separa. Você faz make blindada e não blindada. Aí eu vou te falar uma coisa agora. A fulana, quando você vai oferecer uma pele blindada e uma não blindada, que uma maquiagem é 1.000 e a outra é 500, vou dar um exemplo de noiva, ela vai querer a de 500. Porque ela vai pensar assim, mas se ela faz a pele blindada, ela deve fazer uma outra que dura também. Eu vou pagar a de 500. Porque muitas pessoas estão ali pra pegar o valor de vocês e tentar sugar o máximo possível, pra não pagar. Olha, eu vou te dizer, eu acho que 70% das pessoas são assim. Então ela vai pegar e vai escolher a de 500. Aí você vai fazer uma maquiagem, que quando ela chorar, ela vai dizer assim, ó, nossa, abriu toda a minha maquiagem, criou uma lágrima, um caminho, aliás, a lágrima criou um caminho aqui, mas que estranho. Mas essa menina, eu achei que ela era uma maquiadora boa. E aí você vai se queimar, por quê? Porque você faz a pele blindada também. Mas agora você tem uma pessoa que tá aí falando por aí mal de você, que você fez uma maquiagem que não durou e que a lágrima abriu, entendeu? E aí você vai dizer, não, mas é que ela não escolheu a pele blindada. Tá, e você acha que quando ela for falar mal de você por aí, ela vai explicar isso para as pessoas. Ela vai dizer assim, olha, a Natane, vou dar um exemplo, tá? A Natane, ela fez uma maquiagem que abriu em mim todinha, nossa, ficou uma bosta. Mas ela nunca vai dizer, eu não quis pagar a pele blindada, tá? Claro, abriu porque a culpa é minha, eu que quis a maquiagem normal. Vocês entendem que isso nunca vai acontecer, né? Ninguém vai fazer isso, ninguém vai se assumir a culpa e dizer, não, abriu porque, não, realmente eu não quis gastar e aí, ó, me ferrei, é isso. Não quis gastar na pele boa, agora fiquei toda rebocada errada. Não vai, elas não vão, elas só vão falar mal. Então você tá abrindo uma margem para que as pessoas falem mal, sendo que você faz uma pele que dura. Pra quê? Não faz sentido na minha cabeça, não faz sentido. Então você começa a fazer todas as suas maquiagens que dura, todas, lembrando que é só um exemplo, é uma das várias coisas que vocês podem fazer. Um exemplo, então, você começa a fazer uma make que dura em todo mundo e a galera esfrega a cara e você tem feedbacks maravilhosos. E aí, de repente, todo mundo tá falando bem de você na sua cidade. E aí, ninguém, não vai ter margem, né? Lógico que não tem como agradar todo mundo. A cada 100 pessoas vai sair gente aí reclamando, óbvio que sim, tá? Ninguém é perfeito nessa vida, também tem que entender isso. Mas, num geral, a sua média vai ser que muita gente ali tá falando bem de você. E aí você começa a criar valor, não mais preço, valor. Por quê? Porque tá todo mundo falando bem, tá todo mundo querendo você agora, porque você é a pessoa que faz. Eu já recebi um monte de mensagem assim no meu Instagram, das pessoas falando assim, nossa, agora que eu faço pele blindada aqui na minha cidade, eu sou a que mais a galera procura, porque eles falam que eu sou a pessoa da pele que dura. É isso, entendeu? Você gerou um certo valor ali. E lembrando, não precisa ser só isso, são várias coisas que você gera valor. Mas as pessoas, elas gostam de complicar. Complicar por quê? Porque quer fazer um ruim e um bom. Um barato e um caro. Pra quê? No meu ver, você tem que focar em uma coisa só e fazer ela bem feita, a ponto de que ela fique tão bem feita
que todo mundo queira fazer com você, mesmo que economize o ano inteiro para isso. Então, desde que eu comecei a maquiar, eu nunca fiz subdivisão de coisas, eu nunca fiz. Eu lembro que desde sempre eu fazia cursos e as pessoas falavam pra mim, inclusive maquiadores até conhecidos, assim, falava, eu uso a base, era bem assim, ó, na época a gente usava a base da Mary Kay e base Studio Fix. Todo maquiador que começou em 2014 passou por essa fase, né, de usar a Mary Kay e Studio Fix, eu acho. E aí as pessoas subdividiam as coisas. É porque naquela época, 2013 principalmente, não existia muitas marcas nacionais com bases boas. Então a gente subdividia em MAC, Studio Fix e Mary Kay. Aí as pessoas que usavam Mary Kay, elas cobravam, e às vezes é o mesmo maquiador, cobrava tipo metade do valor, e quando usava MAC cobrava outro valor. Aí elas falavam assim pra mim, e eu conheço um monte de gente que fazia isso, inclusive em noiva, tá? Usava com MAC era um valor, com importados era um valor. E aí o que você faz? Você começa a criar pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque aquela maquiagem que você mostra no seu perfil, no seu feed, com a pessoa esfregando a cara, não sai nem a pau, aquela maquiagem ali é o desejo das pessoas. Só que na hora de pagar, elas vão querer economizar. E elas vão pensar, eu vou pagar essa aqui que é mais barato. Só que aí essa mais barato não vai ter essa duração. Aí você se contradiz. Porque você é referência em quê, afinal? Em pele que dura a noite toda? Ou ninguém sabe? Porque uma hora uma make mais ou menos e outra hora uma make boa. Então, de fato, isso é uma coisa que eu nunca caí. Mas eu via muita gente cair. Um importado é um valor, nacional era outro valor. Na época que os nacionais não eram bons. Isso hoje em dia mudou, tá, gente? Mas, enfim, é uma subdivisão que pra mim nunca fez sentido. E eu nunca me deixei entrar. Então eu pensava, pra que eu vou cobrar mais barato fazer com Mary Kay? E eu não tô julgando ou xingando a Mary Kay, tá, gente? Mas é porque era uma realidade. Todo mundo sabe que existia um valor para quem usava a MAC e um valor para quem usava a Mary Kay. E aí eu pensava assim, cara, mas por que eu não uso MAC em todo mundo e cobro um pouquinho a mais? Essa era a minha cabeça, em 2013. E até hoje tem pessoas que estão subdividindo o seu trabalho, que aprendeu a fazer a pele blindada, mas que cobra uma com e uma sem. E aí você meio que se queima, na minha opinião, se queima. Porque se a pessoa fizer uma maquiagem que não durar, ela vai falar mal de você, só que ela nunca vai falar que ela escolheu a mais barata. Nunca vai falar. Isso é um fato. Porque a culpa nunca é dela, né? É só um exemplo a pele blindada, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Inclusive, já que estamos falando de pele blindada, eu tenho que dizer que o meu curso está aberto. Quem ainda não faz, eu acho que não tem ninguém aqui que não faz, né? Maquiador em 2023 não é possível, mas se você ainda não faz, de repente, o link tá na minha bio para você entrar hoje ainda e aprender a fazer essa pele que dura horrores e que tem tudo a ver com noiva, que é o nosso tema de hoje, tá? Que vocês escolheram o tema, inclusive. E sim, alguém falou aqui que a gente tem que ter 2 lives de noiva. Vocês acreditam que eu nunca consigo falar tudo que eu quero de noiva numa live só? É muita coisa. Bom, vamos para o terceiro passo, porque eu tenho 7 minutos. Terceiro passo. Seja o mais profissional possível desde o início do contato com a pessoa. Transmita segurança, tenha um perfil alinhado com você. Se o seu perfil não for ultra, mega, power, sério, mas também não pode parecer infantil, tá? Então, assim, a gente sabe que um profissional que nos traz segurança não é totalmente uma criança no Instagram, entendeu? Então, sim, você tem que estar alinhado com aquilo que você quer passar. Profissionais de casamento costumam tratar com mais seriedade o seu perfil. Por quê? Porque você lida, né, com essas questões ali de passar confiança para a pessoa, de provar que você é confiável, de que você é sério, de que você é um bom profissional. E como que isso começa? Isso começa antes de você abrir a boca. Começa no jeito que você se apresenta, a forma que você tá ali no seu perfil, a fotinho que você bota ali no feed, pode ser super infantil ou pode ser uma foto séria que representa, né, uma seriedade. O PDF que você manda para suas noivas. Então hoje, dentro do Pele Blindada, eu tenho o PDF que eu mando para as minhas noivas. Ele é feito no Canva, todo bonitinho, sabe? Por quê? Porque aquilo ali diz muito também do valor que você cobra. É diferente você mandar no WhatsApp umas escritas dizendo o valor e você mandar um PDF feito lá no Canva, bonitinho, com as suas imagens, com as suas fotos,
com todo um texto, uma história que você precisa contar antes de falar o valor. Então, isso conta bastante também. Esse PDF eu deixo lá dentro do Pele Blindada para que vocês tirem um molde e façam o de vocês, muito igual, muito parecido, pode até copiar e colar. Eu sempre falo, pode copiar e colar. Só tira a minha foto lá, né? Coloca a foto de vocês, porque uma coisa que eu sempre fui contra é usar foto que não é nossa. Então, assim, eu já vi muito maquiador fazendo isso, pegando foto de site, de revista, de Pinterest, para colocar no seu PDF. Você pode fazer isso nos detalhes. Tipo, eu tenho no PDF lá de noiva meu, um detalhe de vestido com umas pedrinhas, assim. É uma faixinha, o rodapé de uma das páginas. E esse rodapé tem um pedacinho do vestido com um cristalzinho. Não dá pra ver nada, só uns cristalzinhos. Esse eu peguei de um banco de imagens. Agora, as maquiagens, que é o que você tá vendendo, são todas minhas no meu PDF. Todas minhas. Então, quando vocês forem fazer o PDF de vocês, pode copiar tudo lá, só coloca sempre imagens de vocês. Porque senão, né, se você pega uma foto do Pinterest de noiva, você acaba meio que decepcionando ali a sua cliente quando ela descobre que não é tua aquela maquiagem. Porque você tá vendendo, né? O PDF é uma venda. E aí você, imagina, coloca lá um negócio que não é. Tem no curso no módulo de bônus, tá? PDF de noiva, tá escrito. Então, seja um profissional alinhado com aquilo que você quer. Se você quer atender noiva, começa a se comportar como um profissional que vai atender noiva. Perfis muito, né, que não tem seriedade, que é muita brincadeira, que é muita bobeirinha, as pessoas não levam a sério. E aí, às vezes, você não sabe por que você não tem cliente se a sua maquiagem é tão boa. A sua maquiagem é boa, mas lá no seu perfil do Instagram tem mais bunda e dancinha do que maquiagem. Me desculpa, isso não é sério. Isso não é um profissional que passa seriedade. Ai, Natália, mas o que tem a ver? Não, realmente, na sua vida não vai influenciar em nada, mas em quem tá vendo vai. E aí a questão é, ninguém tem culpa disso. Como que fala? Esse pré-julgamento, ele acontece você querendo ou não. Então, custa prestar atenção? Custa seguir o negócio? Se você já sabe que é assim, mas não quer dizer porque eu mostro a bunda que eu sou uma doidona. Mas a primeira impressão que passa é essa, antes da pessoa te conhecer. Se você dá a chance para a pessoa te conhecer primeiro e depois você faz isso, talvez ela tenha uma impressão totalmente diferente. O problema é que se ela vê isso primeiro, não casa. Não casa. Eu não acho que ter 2 perfis são o ideal. Acho que segura essa bunda aí e bota o teu trabalho ali em primeiro lugar. Entendeu? Eu acho que separar é péssima ideia. Já falei isso inúmeras vezes. Mas, enfim. E vai acabar minha live. Tem 1 minuto. Se você tiver 2 perfis, a não ser que você tenha muito tempo sobrando para postar nos 2, faça, ué. É cada um, né? Agora eu mal tenho tempo de postar no meu. E eu vou ser sincera com vocês. De todo mundo que eu já vi que tem perfil profissional, peca em não postar todos os dias. Também não posso dizer que eu sou o maior exemplo do mundo, mas é aquilo que eu sempre falo. Eu já passei 8 anos da minha vida postando todos os dias. Hoje, que eu tenho muitos clientes, eu posso me dar o luxo de não postar todos os dias. Mas se você pegar meu perfil lá do comecinho, era todo dia. Então, se vocês vão alimentar 2, saibam que o profissional tem que postar todo dia. Vocês estão dispostos a isso? Pois é, eu imagino que não, porque criar conteúdo para 2 perfis é muita coisa, né? E outra, por que não postar a vida pessoal no seu profissional? Maravilhoso também. Então, sim, o terceiro, seja o mais profissional possível, aparente ser profissional, pareça realmente, faça um PDF bonito, um orçamento maravilhoso, sabe? Então, esses 3 pontos eu acho que são os principais. Só que, gostei muito da nossa conversa de hoje, eu gostaria de continuar ela lá nos meus stories, porque o Instagram vai me cair a minha live em 5 segundos. Já deixa eu dar tchau pra vocês e agradecer mais uma terça-feira aqui.